escrever com prazer e eu também me sinto super fazendo o que eu gosto, assim, às vezes deixo de sair para ir numa festa, vou ficar trabalhando, todo mundo, que louca, fico de madrugada fazendo. E nesse ritmo eu fui pegando muita coisa para fazer. Aí esse ano específico eu parei um pouco de sentir esse prazer todo, tô meio com o saco cheio, assim, precisava... Não, porque eu comecei... trabalho, né? Porque eu comecei a fazer muita coisa de comédia romântica. Filme, seriado, sempre, né, aquela coisa meio neurótica, o casal briga. Então parece que eu virei meio uma marca disso. Então tudo... eles querem passar pra mim, assim. E aí começando, eu comprei um apartamento, eu falei, não, eu vou pegar tudo que vier, assim. Então... Trabalhei demais esse ano, então pela primeira vez na vida eu sento na frente do computador e me dá vontade de vomitar. Eu tô com vontade de, sei lá, virar surfista. Não sei, eu tô com o saco muito cheio, assim. Mas vai passar, vou tirar umas férias e eu vou passar. O que eu quero dizer é que esse ano, pela primeira vez, eu escrevi por dinheiro. Ué, mas é o que muita gente aqui faz também. Então, por isso que... Tem gente que faz coisa pior com dinheiro. Não é? Tony, outro dia eu estava conversando com a Alice Ruiz, que é uma baita, como ela gosta de chamar, baita poeta. Eu não sabia, mas ela tinha largado a profissão também. Largado. Tipo, eu saí, mas voltei, né? Você também, vai e volta. Dá um puta medinho, né? Você dá. Assim, eu tenho... meu contrato com a Globo, por enquanto, é de experiência. Então, eu tenho 3 meses prorrogáveis mais que mais um. A minha série da Globosat acaba em novembro, então em janeiro eu não sei o que você está fazendo. Talvez seja bem na Globo, ganhando um pouquinho, ou talvez esteja tentando voltar para a propaganda. O Globo, quando entra, ganha muito pouquinho. Bem, assim, não tem comparação com a propaganda. O primeiro ano lá é sofrido. Eu lembro de um post seu no Facebook dizendo assim, vocês aí publicitários que querem vir escrever para a Globo, saibam que é muito legal ter no final do ano 13º, vale refeição, vale ônibus, mas também não é. As pessoas, eu estava outro dia conversando com o Vitor Navas também. Vitor Navas, Braulio Mantovani. Não lembro desse post. Mas você escreve, tá vendo? Você fica falando as coisas aqui, depois você não lembra. Vitor Navas, Braulio Mantovani, Fernando Bonassi, Marçal Aquino são os 4 pilares do que hoje é. Por exemplo, o roteirista está escrevendo aqui. Não existia essa profissão antes deles. Então eles abriram o caminho para a gente, quase todos estão lá na Globo, que seria o Olimpo, né? Então eu estava conversando com o Vitor, e o Vitor dizendo que pode parecer muito legal olhar a Globo de fora, mas lá dentro é muito difícil. Você que teve uma vida independente muito tempo, por contrato, basicamente. O que é legal trabalhar para uma empresa como a Globo e o que não é legal? Você vê como é diferente. Eu acho que depende muito da situação que cada pessoa entra, né? Como às vezes chegava assim, de produtores independentes, não de ninguém da Globo, nunca me ligaram diretamente. Quer vir trabalhar aqui? Era sempre alguém, olha, a gente tem um projeto para a Globo, um seriado, assim, sempre com aquele tempo muito apertado. Eu sou lento para escrever, eu não conseguiria fazer 15 páginas por dia, provavelmente. Eu fico reescrevendo demais, assim, um pouco neurótico mesmo, e mudo muito. Então eu sempre disse, não dá, porque eu também tinha algum longa, tinha alguma coisa que eu estava fazendo. Longa-metragem, ao contrário, demora muito, né? Raramente você consegue fazer um roteiro de longa-metragem em menos de 3 meses, né? E 3 meses já é bom pra caramba, né? A primeira versão, né? Porque o trabalho reescreve muito. Então eu tinha muito medo desse negócio de Globo. Até que, por uma coincidência, o Márcio Garcia quis me conhecer, me ligou, mostrou um curta-metragem dele, me chamou para um longa que eu não podia fazer. Ele falou, vem cá, cara, pra Globo você não quer fazer série? Eu falei, eu tenho muita vontade de fazer série, eu gosto muito de série. E tenho até a minha mulher, a Carol Couto, estava escrevendo um livro sobre um cara da Polícia Federal que prendeu aqueles caras que assaltaram o Banco Central. E as histórias do cara são incríveis, quando me conta, ela já tinha uma pilha assim de entrevistas com caras transcritas. E aí a gente apresentou esse projeto da Globo. Ele fez uma apresentação lá, a gente já trocou o nosso projeto. Então a gente fez o nosso projeto do jeito que a gente quis.
estamos continuando fazendo agora do jeito que a gente quer. Então, eu não sei se acontece com mais pessoas. Eu realmente não posso reclamar absolutamente nada da Globo. A gente ficou 1 ano e meio fazendo a série, que é um tempo enorme, gigantesco. Eles jogam um pouco sobre a nossa cara. Nunca custou tão caro o desenvolvimento, não sei o quê, mas estão felizes com o resultado. Porque também deu um problema lá, a gente falou, eu quero reescrever, não ficou legal. E aí ficamos mais uns meses reescrevendo, eles toleraram esse comportamento que é meio atípico lá, e no fim ficou legal a série, está com uma cara diferente, eles já estão entendendo que para fazermos esse tipo de série precisa mais tempo mesmo. Inclusive para produção, para tudo. Né? Então, cara, minha experiência, eu já tenho essa conversa com o Vitor também, ele é meu amigo também, eu realmente, é muito melhor do que eu podia imaginar. A liberdade que eu tenho na Globo, talvez eu só tenha tido antes escrevendo Cidade de Deus. Esse meu problema foi, eu escrevi a TV educativa, Telecurso 2000, programas para a TV Cultura, para o Canal Futura, muito infantil, assim. Nunca tinha feito longa-metragem profissionalmente. Quando eu fiz o Cidade de Deus, o Fernando me chamou, o Fernando primeiro que a gente se dá muito bem, então a gente está na mesma praia. Eu trabalhei com uma liberdade absoluta, eu escrevi aquele roteiro do jeito que eu queria, eu mudei coisas com o Fernando que a gente mudou para melhorar. Uma coisa assim, foi muito prazeroso. Nunca fiquei um mimado, né? Eu fiquei muito mimado, porque eu nunca mais encontrei um diretor com quem eu me dei tão bem como o Fernando. Foi o primeiro filme. Tá? O Padilha também é muito meu amigo, a gente se dá muito bem, mas não é exatamente a mesma coisa. Na Globo, primeiro que lá não tem esse diretor me dizendo o que eu tenho que escrever, eu escrevo tudo do jeito que eu quero. Né? Segundo que a gente montou uma equipe legal, eles deram esse tempo, eu realmente não consigo imaginar uma situação melhor para mim, né? Não para qualquer autor, mas no meu caso, do que eu tenho na Globo agora. Que também não tem essa pressão de audiência, de escrever coisa de novela, tem essa pressão de audiência. Eu não tenho, eu estou numa situação condizente com um velhinho de 50 anos, acho que eu mereço. Você tem a pressão da audiência? A gente vai recebendo a audiência, enquanto está assistindo a novela, a gente vai recebendo por bloco, assim, 24, 25, então isso funcionou. Aí tem também uma coisa de voltar um pouco. A gente está sempre muito adiantado do que está no ar, né? A gente começou a trabalhar 7 meses antes. Então, a gente vê o personagem que está indo bem e bota mais nas cenas, ou tira de algumas cenas. Então, realmente determina qual é o rumo da história. Sim. Como se fosse uma peça de teatro. Mas hoje em dia o Twitter é uma coisa... Eu assisto a novela com o Twitter aberto. Ele, pra mim, é ali que tá. O que tá dando certo. Eu recebo os numerozinhos da audiência, mas aonde eu fico mais atenta é no Twitter. O Twitter funciona como uma quali, né? É total, assim. Você vê que... A gente, por exemplo, a Ingrid Guimarães, ela tava... No começo da novela, ela não aparecia tanto. Só que quando ela aparecia, o Twitter era trend topics, assim. Aí a gente... Quer dizer, eu não mando nada, né? Mas eu comecei a perceber que na escaleta começou a bombar a Ingrid Guimarães, porque deve ter alguém lá na Globo. Eu vejo o que está rolando no Twitter e aviso os chefes, mas deve ter alguém na Globo vendo também. Porque... Então, mas até que maneira, uma das coisas que nós que estamos na propaganda, a gente olha para a produção de entretenimento e vê, é essa vontade que a gente tem de poder fazer o que a gente quer. Não existe nenhuma outra profissão no mundo, na história da humanidade, que jogue tanto ideia boa fora como a publicidade. Você cria 10 campanhas, apresenta para o teu diretor de criação, 3 vão ser selecionados para desenvolvimento, você vai criar 10 peças para cada uma, apresenta as 3 para o cliente caga em 2, escolhe uma e você tem que refazer ela toda. Então, o que a gente está falando no final do processo é de 10 ideias jogadas fora. Nesse sentido... Eu nunca passei por isso, então, nem na Globo, nem no Multishow, nem no GNT, em lugar nenhum. Não, mas eu acho que o que incomoda é um pouco alguém de fora interferir na tua ideia. Alguém que a gente não sabe até que ponto tem base para isso. Patrão você sempre vai ter. Mesmo no roteirista, eu nunca fiz totalmente o que eu queria. Sempre tem gente lendo e comentando. Ainda mais nas séries, as séries do que eu estou fazendo no Vivo, tem muita gente dando palpite. Primeiro, nós mesmos, a gente está trabalhando naquele esquema de writer's room e a gente é muito cruel com os outros. Então, assim, só de passar por aquela turma já é uma vitória. Depois vem o pessoal da produtora, depois vem o pessoal do canal, e assim, sempre tem gente falando. Mas a coisa que eu gosto em roteiro, que é diferente de propaganda, na série todo mundo quer que a série fique o mais engraçada possível. A audiência a gente ainda nem sabe, porque ainda nem foi pro ar, mas é para ficar o mais engraçado possível. E
muitas vezes, as pessoas ali são todas do ramo, os palpites são bons, a série melhora, o diálogo que estava meio duro ficou melhor, encaixando uma piada, fica melhor. O que eu sentia em propaganda é que as pessoas, cada uma puxava para um lado. O criativo queria ganhar leão, o diretor queria fazer longa, o atendimento queria vender páginas de Veja ou enfiar um anúncio que o cliente não precisava. E o cliente queria fazer um demo mostrando as micropartículas. Então, cada um puxando para um lado. Na televisão, eu sinto que pelo menos todo mundo meio que puxa para um lado só. Tem briga, tem discussão, não somos felizes todos os dias, mas no geral eu sinto uma coisa mais bem direcionada. Estou no começo, eu posso estar até sendo ingênuo. Não, acho que é isso aí mesmo. Tem os palpites, sempre tem, né? Eu, de novo, estou mimado lá na Globo, assim. Eu trabalhava com o Roberto Talma e ele fez 2, 3 provocações, perguntas, não direcionou nada, porque a gente chegou com uma série de coisas, mas a gente internamente tem esse processo cruel, né? De só passa o que a gente gosta mesmo e reescreve muito. Mas eu acho que é isso, quando tem os palpites, é uma coisa muito mais focada. É mais chato quando entra isso é uma das vantagens do Brasil não ter uma indústria, nos casos do cinema, uma indústria muito desenvolvida. Eu tive a oportunidade de escrever alguns filmes em Los Angeles para estúdios. Aí é mais parecido com publicidade, porque vem coisa dos executivos, quanto mais dinheiro tem, aí o ator, aí você realmente fica meio perdido, você não sabe muito bem que história você está contando, porque cada um quer um negócio. Eu lembro, complementando isso que o Braulio falou, eu lembro quando eu saí da propaganda, a minha missão era escrever estômago para uma minissérie gringa. E eu escrevi lá, fiz 10 páginas pro cara, o cara era o Stephen Hopkins. Depois ele veio pro Brasil também, o cara que criou 24 horas. E eu fiz uma reunião com ele, gringo, né? Pois é. Conhece? Super legal, gordinho. Bom, se fica perto de mim, eu começo a falar que eu não devo. E o Stephen Hopkins, ele leu o que eu tinha feito e pedindo desculpa, sendo muito educado, ó, desculpa. E eu pensei assim, fala logo, estou acostumado. Ele falou, olha, tem 3 canais que podem fazer isso nos Estados Unidos. Um deles eu não lembro, então vou inventar um. Tem 3 canais que podem fazer, a Fox, a HBO e o Showtime. A Fox, eu não conheço ninguém, então tira essa do caminho. Então vamos pensar no Showtime e na HBO. A HBO acabou de fechar grade. Então isso que você escreveu, estamos pensando em fazer o pitch para o Showtime. Então para isso aqui dar certo, eu lembro ele empurrando para mim o calhamacinho, né? Para isso aqui dar certo, por favor, coloca sexo e família. E me empurrou. Daí você começa a pensar séries que estão no Showtime, né? Dexter tem sexo e tem família. O original não tinha família. Aquela papagaiada do pai, o doutor, não tem no livro. O Dexter também não é casado no livro. Na série ele é. Californication, sexo e família. Porra, sexo, padedel e família. Padedel também. Os Tudors. Pô. Sexo, família e joias. Então, quando você trabalha com um produtor gringo, tem muita parecência com a propaganda. Realmente tem. Só que o fato da gente ser publicitário, nos ajuda muito. Eu já fui em várias reuniões que as pessoas que estavam ao redor da mesa, isso no cinema brasileiro, sequer tinham lido o último tratamento do roteiro. Então você janta todo mundo numa reunião assim. O treinamento que a propaganda dá pra gente é muito bom nesse sentido. Isso eu sou muito grato. Eu já tive vergonha de ser publicitário há muito tempo, agora eu bato no peito. Não, a propaganda me deu 2 coisas que eu uso direto, que é rapidez, você cumpre prazo. Não tem aquela coisa, assim, a gente cumpre prazo. E também muito aquela coisa de ficar esperando inspiração. Outro dia eu estava lendo o caso de um cara que recebeu encomenda de um livro, viajou por causa do livro, há 8 anos, ainda não escreveu o livro porque não pintou a inspiração. Isso não acontece com a gente, você tem que fazer, você faz. Você tira a ideia de onde tirar, você não tem essa, acordei mal, acordei de mau humor, estou resfriado, tem que fazer, faz. Essa semana um cara lá que é diretor do Multishow me ligou morrendo de vergonha que eu ia ter que refazer uma cena lá, porque não ia ter dinheiro para um negócio que eu imaginei lá. Não ia poder ser na praia, não tinha grana para diária na praia, eu ia ter que adaptar a cena para dentro da casa. Ele tava tão sem graça, ele pediu tanta desculpa, e aí eu falei, não, tudo bem, eu refaço, não tem problema. Ele, mas não é fácil trabalhar com você, né, você vai refazer numa boa. Eu desliguei e fiquei pensando, imagina o que a gente já passou em agência. Numa mesma madrugada você refaz uma campanha inteira, né, eu vou refazer uma cena em
Meia hora matou o negócio. Não, e